Gente, muito boa noite para todas e para todos aqui presentes. Muito obrigado pela presença, né, enfim, de todos vocês. Tal. Gostaria de destacar aqui a presença do primeiro presidente da Academia Alcantarense de Letras, né? Não estava por aí, o Leno Saraiva Caldas, que quando eu estava na prefeitura, eu solicitei que ele nos ajudasse a montar a academia, e ele, de forma muito gentil e rapidamente, ele é muito rápido nessas ações, ele então montou a nossa Academia Alcantarense de Letras, né? O ex-prefeito aqui de Antônio Carlos, eu gostaria também de fazer uma observação que, no meu ponto de vista, salvo a melhor interpretação aí dos historiadores, Antônio Carlos hoje é Antônio Carlos, mas pertencia à colônia São Pedro de Alcântara, que hoje São Pedro de Alcântara é São Pedro de Alcântara nesse espaço territorial, mas na época da colônia, essa colônia se estendia até o município de Antônio Carlos, né, de forma bem extensa. Tanto é que a nossa paróquia, por exemplo, a nossa igreja aqui, que foi construída e colocada à disposição da nossa comunidade na comemoração do centenário da imigração alemã em Santa Catarina, ela foi construída com a força bastante significativa de trabalho dos colonos que residiam em Antônio Carlos, ou Santo Amaro da Imperatriz, parte de Angelina, e também hoje São Pedro. E que o povo de Santa Maria e Antônio Carlos ajudou a construir essa igreja aqui e construiu aquela belíssima capela, hoje, lá em Santa Maria. Lindíssima, diga-se de passagem. No mesmo período da construção aqui. Então, o povo de Antônio Carlos, naquela época, construiu as duas ao mesmo tempo. Como relato histórico. Mas assim, eu gostaria de começar falando assim, ó, uma frase que eu peguei agora, não sei qual é o autor, mas dizendo o seguinte: que amorosamente voltamos os olhos, cheio de gratidão, em direção aos nossos antepassados, porque graças a eles aqui estamos. Nenhuma árvore alcança os céus sem a força de suas raízes. E nós aqui estamos, com certeza, graças a quem nos antecedeu. E quero também parabenizar e agradecer o Fred Ures, que aqui está organizando esse trabalho, está filmando e tal, pela lembrança de São Pedro de Alcântara, nas viagens autorizadas e solicitadas pelo proprietário do grupo Malve, o senhor Van der Wege, à Alemanha, onde nós tivemos a oportunidade, eu no meu caso, a primeira vez, voltar ao chão de origem dos meus antepassados. Os meus antepassados alemães, da região de Hunsrück, especialmente. Então foi a primeira vez. E eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Eu fiquei tão emocionado quando nós pousamos lá, que eu tive assim o desejo de me ajoelhar naquele solo, quando lá pousamos, quando nós paramos. Eu só não fiz isso porque eu fiquei com vergonha, mas o meu sentimento, a minha vontade era de me ajoelhar e dizer assim: muito obrigado por essa grande oportunidade de pisar no solo de quem me antecedeu. Mas gostaria também, gente, de destacar que depois disso eu tive a oportunidade de escrever parte dos meus antepassados. Eu fiz a genealogia dos Sterling, dos Schmidt, dos Kremer, dos Schaap, parte dos Miller, dos Petri. E nessas escritas, na genealogia, eu tive a grata oportunidade de chegar a 1521, na Basileia, na Suíça, com o casamento de Hans Sterling com Maria Magdalena Mig. E também descobri, lendo autores como a dona Nilza, que aqui está, e foi através dela que eu descobri que o Chapo, que a gente sempre falava que era alemão, assim como o Sterling, que a princípio é alemão, na verdade o Sterling é lá da Basileia, na Suíça, e o Chapo é de Luxemburgo. E organizamos uma viagem aí para ir no encontro dos Sterlings lá na Suíça, e fomos eu, a Bel, a minha esposa está aqui,
o Genésio e a Águida, e nós tivemos a grata satisfação de visitar a terra lá na Suíça, dos nossos antepassados, que fomos extremamente bem recebidos por eles. O extremo, surpreendentemente acima daquilo que nós imaginávamos, a recepção que nos foi dada. Aproveitamos e organizamos um trajeto para visitar também, Tony, Vidal e Jorge, comunidades de nossos antepassados na Alemanha. Fomos lá na igreja de Münster-Maifeld, na comunidade de Brode, onde vieram os Gedert e os Schmidt. Fomos em Oberemel, lá no lado de Tria, de onde vieram os Klasen, porque no grupo tinha gente que tinha descendente de Klasen. Fomos lá em Luxemburgo, na cidade, fugiu o nome agora, dona Nilza, tá? Nós fomos lá naquela comunidadezinha de onde vieram os chapos, listado pela senhora no seu livro, no seu último livro. Fomos também na cidade de Horach, dos Petri e Fel dos Kremer. E encontramos pessoas e tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas em alguns locais. Coisa bem interessante isso, Tony Vidal. Tá? Eu tenho um desejo agora, Tony, para daqui, se Deus nos permitir, daqui a 2 anos, nós organizarmos uma viagem histórica, voltando à terra dos nossos antepassados. Lá no livro do Aderbal Felipe, eu consegui levantar 32 comunidades no Vale do Mosel, Hunsrück, e gostaria de visitar esse local, em homenagem aos meus antepassados, em homenagem a esse povo que deixou aquelas terras para viver aqui e ajudar a prosperar o nosso estado de Santa Catarina em especial e o nosso país. Esse é um fato que para mim é extremamente relevante. E estando lá, mesmo falando um pouquinho aí do Hochdeutsch, que foi a oportunidade que eu tive de aprender através dos livros, um pouquinho de alemão, eu me sentia lá literalmente em casa. Tu imagina assim, aqui é a casa do meu, aliás, onde o meu antepassado casou, nessa igreja. Aqui onde ele trabalhou, no lado do Castelo de Alves. Lá ele morou, lá o outro morou, e assim sucessivamente. É algo que para mim também enriquece muito a minha vida e a minha experiência de cidadão, que tive aqui a oportunidade de administrar durante 2 mandatos, e o povo me concedeu mais uma vez essa possibilidade de administrar, para que a gente possa então colaborar, muito especialmente, e trabalhar na história, na cultura do nosso povo. Então eu quero dessa forma continuar trabalhando, de continuar influenciando São Pedro de Alcântara, para se colocar num patamar em que ele merece, de forma humilde, de uma forma simples, de uma forma respeitosa a todos, né? Como sendo a primeira colônia alemã de Santa Catarina. E quero pedir, especialmente, assim, que Antônio Carlos esteja mais junto conosco, porque Antônio Carlos é a primeira colônia alemã no seu espaço territorial. Não só porque a partir de 1830, já aqui no Louro, aqui ao lado, estavam lá os primeiros colonos. O pessoal já recebeu a sua terra no divisor de águas e estavam para lá. Então, é uma parte integrante, principalmente Antônio Carlos e depois também Angelina, e Águas Mornas pelas proximidades, lá em 1826, 36, que foram para a Vargem Grande, né? Então, e São Pedro de Alcântara, nesse aspecto, gente, tão importante, nós fomos os primeiros colonos também que chegaram lá em Gaspar. Falei com um prefeito agora, numa oportunidade lá em Brasília, Luiz Alves, é um Weber aqui da nossa região. Outro dia tinha um tal de Adilson Schmidt, prefeito em Gaspar, dos Schmidt que saíram daqui e foram para lá. E assim sucessivamente, né? A gente encontra esse povo espalhado por aí e contribuindo de uma forma geral com o desenvolvimento humano e o crescimento econômico do nosso povo, que é a grande proposta nossa. Eu falei demais, mas eu gostaria de concluir assim, dizer, Tony, na minha maneira de ver e aquilo que a gente aprendeu, nós somos de origem alemã, somos brasileiros, temos alegria de ser brasileiro, temos um pouco de orgulho de ser brasileiro, mas nós precisamos participar de uma construção de uma sociedade melhor, mais segura,
que conheça a história dos seus antepassados. E para isso, Tony, eu gostaria de pedir ao nobre, o ilustre historiador, que de repente, juntamente com o Daniel, especialmente, que trabalha na área cultural ainda até o final do ano, que comece a organizar de imediato esse trabalho o trabalho para nós resgatarmos mais a história e conhecermos mais a história do Hunsrück, como nós falamos, que é a região junto ao vale especial do rio Mosel, de maneiras que possamos imitar os pomeranos, porque, como foi falado aqui, e torno a repetir, o importante é que a gente conheça o nosso passado, para que, conhecendo o nosso passado, a gente possa viver bem o nosso presente e consigamos todos nós projetar um futuro sempre com o propósito de paz, de alegria, do desenvolvimento humano pleno e do crescimento econômico. Um abraço, por favor, o Fred Uris, manda um abraço ao dono do Grupo Malve. Nós agradecemos o lançamento desse livro aqui em São Pedro de Alcântara, tive a oportunidade de lê-lo. O povo pomerano tem uma história muito longa, são alguns milhares de anos de história naqueles territórios, Pomerânia Ocidental e Oriental, com a presença dos povos eslavos, né, os povos vendes, os povos poloneses naquele território, mas os povos germânicos também, por um tempo, depois saem, depois voltam, depois a Prússia ocupa e administra lá na Pomerânia, né, durante muitos anos, a partir do século XVII, e se mantém lá até o Congresso de Viena, né, de 1814 a 1815, e depois com a unificação da Confederação Alemã por Bismarck, né, até o término da Segunda Guerra Mundial. Lamentavelmente, Segunda Guerra Mundial, ela mudou o mapa da Europa de maneira bastante expressiva, e o povo pomerano, não foi falado aqui, vocês imaginem, nós estivemos lá, tivemos essa oportunidade, você está residindo nessa propriedade, é minha, daqui a pouco, por ordem da Rússia e da Inglaterra, aquela região é invadida, nos expulsa daquela terra, o povo pomerano, para que outros povos ocupem aquelas propriedades. E vocês são literalmente jogados a caminhar pelo inverno rigoroso, término da guerra, 45 para o final, são expulsos das suas terras e caminhando, e naquela tentativa de defender a sua terra ou fugindo, morrem mais de 400 mil pomeranos. São fatos que a história às vezes não nos traz para nós aqui, do outro lado do mundo, mas lá eles contam esta história. Se eles contam essa história lá, deve ter um fundamento histórico pesquisado. Eles têm essa estimativa. É uma situação muito triste. Assim como também, imagine, vou partir definitivamente, nunca mais vou te ver. Meus amigos, meus parentes e minha terra. Foi assim que eles transpuseram o Atlântico. 90, 100, 120 dias de navegação e muitas pessoas morrendo e sendo lançadas no mar. Para os pomeranos ou para os Hunsrücks, ou para quem naquele momento de imigração teve que ir para outras terras. O que aconteceu num passado mais distante ainda também com outros povos. Mas estamos estudando e levantando as questões nossas. Então tá, gente, um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que falei demais, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo lançamento de um livro, que isso engrandece São Pedro de Alcântara. Muito obrigado pela lembrança de escolher São Pedro de Alcântara. Um abraço a todos de uma forma geral, tá? Muito obrigado.